Vamos começando a segunda parte do bate-papo online. Você que o algoritmo do YouTube, do Facebook, do Instagram, do TikTok te jogou para esse vídeo, tem a parte um do bate-papo online com os nossos três convidados aqui, o primeiro sargento Guilherme da Polícia Militar de Santa Catarina, a Regina do coletivo Mulheres do Brasil em Ação e também o Alan Coelho da Polícia Civil de Penha. A gente está falando sobre violência contra as mulheres, a gente já falou bastante no primeiro bloco sobre protocolos, enfim, a gente quer instruir a vocês mulheres, você que conhece alguém, alguma mulher que está sendo vítima, né, de violência doméstica, é uma conversa muito importante para que ela veja e para que, né, quem está sofrendo aí veja também, porque o objetivo aqui é instruir você a sair, né, dessa situação que você possivelmente esteja vivendo. Para quem infelizmente não passa por isso, é bom acompanhar também para entender como é que funcionam os protocolos, para saber orientar, às vezes, numa rodinha de conversa, sei lá, de igreja, de amigos, né? A gente saber orientar certinho de como é que se faz para escapar desse ciclo, né? Botar um fim nesse ciclo doentio que é a violência doméstica. Eu pergunto agora para o Alan, então, da Polícia Civil, como é que a Polícia Civil entra nessa história? A gente já falou sobre a Polícia Militar, falamos no outro bloco ali sobre o CMBA, que, claro, tem muito mais para falar sobre isso, né, gente? Mas agora para a gente entender onde a Polícia Civil entra nesse trabalho. Certo. Primeiramente, quero saudar aqui, né, todos os telespectadores, os ouvintes aqui da PEN Online, agradecer a oportunidade de se fazer presente aqui para estar, mais uma vez, orientando a população de como proceder no caso, na questão de violência doméstica. Só complementando, né, o que já foi dito aqui pelo Guilherme e pela Regina, que Penha, do meu ponto de vista e pelo tempo que eu tenho de serviço aqui, creio que nós sejamos referência na questão Maria da Penha, né? A proteção à mulher vítima de violência. Até por conta dessa parceria que o CMBA tem com a Polícia Civil e da parceria que a Polícia Civil tem com a Polícia Militar, né? Porque são três pontas ali trabalhando juntas. Como você tinha perguntado ali no primeiro bloco para o Sargento Guilherme, e ele respondeu que a Polícia Militar, ela acaba realmente sendo o primeiro processo dentro da questão Maria da Penha. Algumas mulheres chegam até a delegacia já orientadas por policiais militares que atendem a ocorrência, por isso eu já deixo aqui parabenizar a nossa co-irmã por conta disso aí, porque elas são bem orientadas. Então acontece o problema, às vezes no calor da emoção ali, o agressor ele foge, mas a vítima, a mulher, ela é orientada a procurar o quanto antes a delegacia, se ela tiver interesse na medida protetiva. Da mesma forma que em outras ocasiões, o CMBA, através da Regina e das demais mulheres que trabalham junto com ela lá, também orientam as mulheres a procurarem a Sala Lilás aqui da Delegacia de Penha para que seja feita a medida protetiva. Pois bem, a mulher, vítima de violência, ela chegou na delegacia, ela vai ser atendida por mim ali. Hoje eu estou trabalhando exclusivamente dentro da Sala Lilás, trabalhando com mulheres vítimas de violência. Então a mulher, ela vai até a delegacia, ela conta o problema, é registrado o boletim de ocorrência, se isso já não foi feito pela Polícia Militar anteriormente, no primeiro atendimento. Feito tudo isso, é feita a documentação necessária para que tudo seja encaminhado ao fórum. De acordo com a Lei Maria da Penha, a Polícia Civil, né, ela teria 48 horas para encaminhar o pedido de medida protetiva para o fórum. E o juiz, mais 48 horas para decidir acerca do deferimento ou não da medida protetiva. Como a gente sabe da situação e da urgência da mulher que procura a delegacia, eu terminando a medida protetiva, fazendo todo o procedimento da medida, eu já encaminho no mesmo dia, questão ali de tempo de você conseguir digitalizar tudo que é necessário, eu já encaminho o pedido de medida protetiva para o fórum. Já converso ali, que também a gente hoje tem, não querendo dizer que não tivesse isso antes, mas a gente tem um bom contato também, tanto com o Ministério Público, quanto com a assessoria do juiz, então fica fácil. Então, eu distribuindo a medida protetiva, a Polícia Civil ali, eu já entro em contato com a assessoria do juiz, informo que existe ali um pedido de medida protetiva, e ela já tenta resolver isso ainda no mesmo dia. Então, aquele prazo que eu disse anteriormente, de 48 horas para a polícia encaminhar e mais 48 horas para o juiz decidir, isso, em Penha, eu posso dizer que está sendo feito em no máximo 24 horas. Né? Essas seriam 4 dias, 48 horas nossos e 48 horas mais do judiciário, a gente está diminuindo isso para no máximo 24 horas. Saindo a medida,
desculpe, no momento em que a gente faz o pedido da medida protetiva, já é orientada a mulher tudo o que ela pode fazer, tudo que ele vai ficar restrito, como ela deve proceder com a questão de guarda de filhos, a questão de repente, ela procura, ela tem dúvidas sobre como proceder com o divórcio, ou até com o encerramento do união estável, questão de bens. Eu sempre tento orientar da melhor forma possível, né? Uma orientação jurídica dentro daquilo que me é permitido, né? E daí, geralmente, eu oriento a vítima a procurar o CMBA, considerando que a Regina ali, ela tem toda a questão ali de apoio psicológico, a questão de apoio jurídico, né, Regina? Então, a gente tenta orientar tudo isso aí. Eu também já digo, já explico para a vítima que o agressor, assim que ele tomar conhecimento da medida protetiva, uma dos quesitos do juiz é exatamente ele ir procurar, ele vai ter que se apresentar lá na Polícia Militar, né? E lá ele conversa com o Sargento Guilherme. Então, a gente tenta, dentro da Polícia Civil, a gente já tenta orientar como que tudo é feito, como funciona, como ela deve agir, o que ela pode, o que ela não pode fazer. E também a gente já tenta orientar também a questão dessa rede de proteção que existe, além de tudo. E também, aquela velha máxima, né? Como a gente estava conversando anteriormente ali, antes de entrar no ar aqui, que também é orientado para a vítima, para que ela não retire a medida, para que ela não peça a revogação da medida, porque em muitos casos, como já foi explicitado aqui, tem a questão da dependência emocional. A dependência emocional, a dependência financeira, e às vezes a mulher, ela pede a medida protetiva no calor da emoção, e ela acaba desistindo depois, porque ela vê que depende do agressor, seja emocionalmente, seja financeiramente. Para isso, hoje existem duas saídas. Temos a Regina ali, que é um apoio psicológico, que ela faz as rodas ali de reflexiva para a mulher entender que ela consegue se libertar desse ciclo vicioso. E também hoje, a gente já tem conseguido aqui junto ao Poder Judiciário aqui de Penha, né, Regina, a questão da pensão. Porque hoje a gente está conseguindo, inclusive, solicitar como uma das medidas protetivas de urgência, além do afastamento do lar, nos casos em que o agressor e vítima vivem juntos, a proibição dele se aproximar, a proibição dele encaminhar mensagens, né, de tentar um contato, seja de que forma for, e também a questão, porque às vezes a mulher depende financeiramente, então a gente tenta pedir ou um auxílio aluguel, ou uma pensão alimentícia provisória ali, até que tudo seja resolvido na área civil, na área da família. Sim, que bom, eu não sabia disso, velho. Como falta esse tipo de, né? Sim. Que bom que a gente está trazendo esse papo hoje aqui para detalhar esse tipo de coisa. Eu imagino que tenha muito mais, inclusive, para os três falarem individualmente. Inclusive, eu já me comprometo, eu já até falei para a Muri, quero abordar esse tema pelo menos uma vez por mês daqui por diante. Eu botar isso no cronograma e, sabe, tentar trazer esse tipo de situação pelo menos uma vez por mês aqui, no mínimo, né? Já é o mínimo do mínimo. Mas, enfim. Regina, o Alan estava falando aqui sobre todas as medidas, o sargento já falou também sobre tudo, os trâmites, mas como é que funciona, como é que entra o CMBA a partir do momento que um dos dois te procuram, né, uma das duas instituições, na verdade, te procuram e te levam uma pessoa vítima de violência doméstica? Você abriga aqui, abriga fora? Como é que funciona para o pessoal entender onde entra o CMBA e que tipo de socorro pode ser pedido para ti? Então, o acolhimento tem que ser num local sigiloso, a gente não pode estar falando, né? Mas existe um local onde ela vai estar segura. E hoje o município também fez um convênio, né, com uma casa fora do município. Sim. E eu acho que também vai estar ajudando, né? Sim. Porque os casos mais graves, né, pode ir para lá. E como que funciona? É até importante estar aqui com a Alan, né? Tem algumas situações que a mulher pede a medida protetiva e até que esse autor ele receba, ela fica com medo de retornar para o lar. Então, ela pode ficar no acolhimento, né? E aí, após a medida sair, ela retorna para o lar acompanhada, às vezes a gente chama a polícia militar, para que essa mulher volte em segurança, né? Antigamente, até o delegado Saveri falava para mim que elas ficavam na rodoviária à noite, com medo, tudo, né? Então, o acolhimento ele é muito importante, né? Outra coisa também, no caso, né, que ocorreu ali,
que teve aquela audiência, que teve o feminicídio, essa mulher também teria uma opção de ficar no acolhimento também, para poder resolver a situação dela. Ela sairia de lá, da audiência, né? Eu poderia até ter feito uma audiência online, tudo, sei lá. Também ela ficar no acolhimento para poder resolver, fazer um plano de ação para poder estar Entendi. ajudando essa mulher, né? Poderia ter ocorrido isso aí também. O acolhimento ele serve para isso, para Uhum. poder fazer a prevenção para que não ocorra o feminicídio, né? Uhum. E também tem a questão também do acolhimento, é muito importante, porque às vezes essa mulher tem suas crianças também que passaram pelo respingo da violência, ela não consegue a gente fala muito da questão emocional, né? Porque existe uma relação, foi algo danoso ali naquela hora, né? Aquele choque, né? Que nem nós tivemos o caso dessa vítima que levou a facada, né? Nós tivemos que ir lá no PA, pegar ela, e a polícia militar, né? Foi um momento bem... Foi junto com uma das nossas, né, que era para estar o conselho, para ir buscar a criança, porque ele levou a criança também. E após isso, teve uma agitação, a gente precisa estar ali com a psicóloga imediatamente para estabilizar aquela mulher, cuidar daquela criança. Então, um acolhimento ali para poder resolver aquela situação, se vai ficar ou não. E também a casa de referência, ela serve para isso, para quando ocorre a situação, né? E aí a gente também faz os atendimentos, né, ali na sede, a casa de referência, ela serve também para atendimento psicológico, né? Então, é um trabalho completo que a gente hoje passa por uma dificuldade muito grande por não ter convênio, né, com o município e tudo mais, mas que tem salvo, né, vidas do jeito que a gente pode, né? Porque a gente vê que a situação da violência doméstica aqui em Penha está altíssima. Em 2024, passaram 928 mulheres e 2025 deu uma diminuída, foram 548 mulheres aproximadamente. Olha. E esse ano nós já estamos começando com já estamos já com umas 50 ou 60 mulheres que já passaram pelo atendimento. Né? Então, e são mulheres que às vezes, e isso, para a realidade, essas mulheres são mulheres que foram atendidas, o primeiro atendimento, não são mulheres que frequentam o CMBA, né? E então isso chama muita atenção, né? E o caso de Balneário Pissarras, depois da questão desse feminicídio no sábado, o SOS Mulher não está parando de mulheres, né? Até mães, hoje mesmo eu tive pedindo, levando as suas filhas para casa para que não ocorra também, né? Então está bem agitado nessa questão do que ocorreu do sábado também. Entendi, acabou alavancando as denúncias, então. Eu preciso encerrar o segundo bloco aqui, e aí eu acho que a gente volta no terceiro bloco para finalizar, né? Cada um deixa a sua consideração final. Então, para você que está acompanhando aqui, talvez a gente entre mais algum assunto no terceiro bloco, então acompanhem a terceira parte desse bate-papo online aqui sobre violência doméstica. Aqui no feed do TikTok, do Penha Online, do Instagram, do Spotify, no Amazon Music, no YouTube e no Facebook. Até já lá na parte 3, então.